Essa frase de Darcy Ribeiro nunca foi tão atual. O apagão dos professores no Brasil é um risco real. É isso mesmo, estamos falando de uma redução drástica no número de profissionais da educação nos próximos anos. E não é um alerta distante, é uma realidade que se aproxima a cada dia. Mas o que está por trás desse cenário? Embora seja grave, não é apenas a desvalorização salarial. As condições precárias de trabalho estão afetando profundamente a saúde mental dos professores em todo o Brasil. E isso acontece tanto na rede pública quanto nas escolas particulares. Isso tende a acontecer com as baixas condições de trabalho, com a falta de reconhecimento social do valor do professor para todas as culturas, para todas as sociedades, e também com a perda do lugar do mestre, que isso veio acontecendo ao longo do tempo na nossa sociedade. Então isso leva a um sofrimento mental, e esse sofrimento mental pode se tornar um transtorno mental num processo evolutivo. O trabalho, de uma forma geral, nos últimos 40 anos, ele vem sofrendo um processo de precarização extremamente aprofundado, né, e acelerado. No caso da profissão docente, o que se percebe muito é a intensificação do trabalho do professor. O número de professores afastados da sala de aula por problemas de saúde mental cresce de forma assustadora. E o que é mais preocupante, o consumo de medicamentos controlados entre esses profissionais tem aumentado de maneira alarmante. É um sinal de alerta que não podemos ignorar. A profissão docente também vem sofrendo um processo que José Contreras chama de desqualificação e requalificação. Inicialmente, o professor é desqualificado em relação à sua capacidade de transmitir o conhecimento, e esse conhecimento precisa ser requalificado. Todavia, ele é requalificado de uma forma rebaixada, onde o professor perde autonomia em relação à produção da sua atividade diária, né, a produção de suas aulas e mesmo de suas avaliações, o que também provoca, né, um desestímulo, né, um desinteresse da profissão, um descolamento da realidade da profissão, e também é um fator que provoca adoecimento docente. E vocês sabiam que, na maioria das escolas particulares, o professor só é pago pelo tempo que está em sala de aula? O tempo que ele dedica fora dela para preparar aulas, elaborar e corrigir provas, lançar notas, preencher diários e relatórios, entre tantas outras atividades, esse tempo não é remunerado. Isso contraria a legislação vigente, que garante pelo menos 1/3 da carga horária do professor para essas atividades. Mas essa lei, como tantas outras, é frequentemente descumprida. Estudos apontam que a categoria profissional dos professores é uma categoria altamente exposta ao adoecimento mental pelas condições de trabalho. E vamos, né, esmiuçar quais são esses problemas. A sobrecarga com relação às horas trabalhadas. O professor tem que preparar a aula, portanto, ele trabalha na aula e fora da sala de aula. Então, é uma excessiva carga horária de trabalho. A ausência de tempo para o bom preparo das aulas gera angústia nos professores, né? A dificuldade de tempo para o lazer, a dificuldade de tempo para melhorar e se qualificar profissionalmente, no sentido de uma educação continuada, fazer uma especialização, fazer um mestrado. Não tem liberação para mestrado, não tem liberação para doutorado, então esse professor ele se sente parado no tempo, no sentido intelectual, e tudo isso vai gerando, né, muito risco de adoecimento mental. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu tinha aquela felicidade de estar em sala de aula, e os mais experientes, os professores e professoras mais experientes falaram: pô, já tive isso, já tive essa chama no olhar, tal. Agora o sistema vai te massacrar, tu vai perceber que isso daí tu vai acabar deixando para trás. E
Eu cheguei num momento em que eu só chegava em casa, eu trabalhava numa escola de manhã, saía correndo para ir para outra, e eu chegava em casa e eu só estava exausta, eu não conseguia fazer nada. E no início, ok, pra mim tava tudo bem, porque vida de professor é assim, né, é corrida. Mas eu nunca tinha lidado com essas distâncias tão grandes no dia a dia. Tinha um dia da semana que eu ia para as 3 escolas, num dia só. Então, uma em Botafogo, uma em Jacarepaguá e outra em São João de Meriti. Então, eu rodava o Rio de Janeiro inteiro. E chegou um momento que, de fevereiro até junho, eu fiquei doente 5 vezes. E era sempre alguma coisa nova que surgia. E eu tava assim, gente, não é possível. O que tá acontecendo? Eu tava extremamente sobrecarregada, mas, enfim, achei que era questão de eu me adaptar e etc, a rotina. Mas marquei até um médico para ver, né, um infectologista, para ver se era alguma questão fisiológica mesmo. Todos os meus exames, assim, perfeitos, e a conclusão que a gente chegou é que era estresse mesmo, por causa da minha rotina, do meu dia a dia. Já aconteceu comigo de pegar o carro, sair de um colégio em Niterói, correndo para o Rio de Janeiro, né, no meio da ponte, tendo que almoçar e dirigir ao mesmo tempo, porque senão não teria almoço, né, não teria comido nada, tá? E já teve também o cansaço, né? Uma vez eu estava na ponte dirigindo de um colégio para outro, né? Me bateu um cansaço, eu abri a janela, botei o som alto, mas apaguei e o carro chegou a resvalar ali na mureta da ponte. Comecei simultaneamente em 2 colégios, um como professora de português e outro como professora de redação num pré-vestibular. Nesse pré-vestibular eu acabei ficando muito pouco tempo, porque no decorrer do primeiro mês o dono desse pré-vestibular me chamou para conversar, perguntando por que tinham poucos alunos na minha turma, e eu respondi que eu não tinha entendido muito bem, afinal de contas eu era funcionária desse curso. E aí ele disse para mim que eu não estava fazendo captação de alunos e que a professora anterior tinha uma conta nas redes sociais, alguma coisa do tipo, e que ela fazia muita captação e que ele esperava o mesmo de mim. E aí eu tinha nem o que responder diante disso, afinal de contas, a minha profissão é professora, né? Eu não sou marqueteira, eu não sou youtuber. E aí, na semana seguinte, ele me demitiu. Lá em 2001, né, o professor não tinha tanta tarefa, tanta avaliação para preparar, elaborar, né, e corrigir constantemente, né? Então, com o decorrer do tempo, as escolas começaram a cobrar cada vez mais e mais e mais dos professores. Isso amplia demais a intensificação, porque você não tem mais separação entre tempo de trabalho e tempo de descanso. Nesse sentido, o professor é cada vez mais fragilizado na sua condição laboral, ele tem que trabalhar cada vez mais, e isso também é um fator importantíssimo para a gente, né, pensar a saúde docente, a saúde desse profissional da educação. Chegar a casa e continuar trabalhando, sem parar, com noites sem dormir, noites viradas, deixando ali de brincar com os meus filhos, sair, curtir com os meus filhos, namorar, ter uma vida social, né? Uma vida social saudável. Isso daí foi se perdendo com o passar dos anos. Eu acho que a gente começa assim muito esperançoso, né? Muito cheio de vontade, cheio de energia, e com o tempo essa energia ela vai se transformando. Não que ela não se perdeu, né? Mas ela se transforma a partir do momento que você começa a lidar com as dificuldades, né? A gente fala muito da dificuldade em sala de aula, ou a dificuldade, às vezes, o professor está sempre sobrecarregado, mas eu acho que é importante ressaltar que a gente tem um problema fundamental, principalmente no privado, né, que é onde eu trabalhei a maior parte do tempo, que é uma questão do sistema capitalista. As pessoas vão adoecendo porque
Quando você está na educação, e eu acho que tem uma diferença importante entre o público e o privado, que o privado, essa questão capitalista, ela bate forte, ela chega de forma muito potente, né? A educação às vezes é deixada um pouco de lado e você passa a olhar a escola como uma empresa. Além desse excesso de avaliações, né, da elaboração dessas avaliações, nós também temos as elaborações das aulas, né? Qual a melhor metodologia a ser utilizada para a turma A, para a turma B, para a turma C, né? A gente está constantemente pesquisando, constantemente se atualizando, né? Então, isso também, né, nos requer muito tempo, né? Muito tempo fora da sala de aula. Diante desse cenário, temos um problema sério para a educação no país. O interesse pela carreira docente diminui a cada ano que passa. O número de inscritos nos cursos de licenciatura também está caindo e aqueles profissionais que já estão na área abandonam as salas de aula cada vez mais cedo, seja por iniciativa própria ou por algum problema de saúde. É um ciclo que precisa ser quebrado. Eu trabalhei até os meus 50 e poucos anos. Hoje o professor não trabalha. O professor hoje, ele chega até uns 30, 35 e é mandado embora. Como se ele não tivesse mais capacidade nenhuma para estar dentro de uma sala de aula. Não vejo problema nenhum um professor trabalhar até uns 50, até uns 60 anos. Dentro da creche, o dia a dia piorou muito. O professor não tem como ir ao banheiro porque ele não tem um auxiliar. Na hora de alimentar os alunos, ele não tem um auxiliar. E o horário da saída, o professor, se o pai ou a mãe não chegar no horário, ele tem que ficar com essa criança até a mãe chegar, porque a coordenadora vai falar assim, olha, ele vai chorar se ele ficar comigo, você tem que ficar com ele. Ou seja, esse professor da rede privada, ele virou um escravo. Teve muitos momentos que eu pensei realmente que não era para mim, pensei em desistir, até por eu ter uma carreira acadêmica em paralelo, né? Então muitas vezes eu pensei em sair da educação básica mesmo, porque tem sido muito difícil, assim, continuar. E esse último baque, assim, que foi eu ter sido demitida por estar indo me formar, por estar completando meu doutorado, foi bem intenso, assim, nesse momento eu não sei, assim, como que eu me sinto em relação à minha carreira de professora da educação básica, porque o que eu fico sentindo constantemente é que parece que a mensagem que eu estou recebendo é não tem lugar para você, não tem lugar para você, porque eu não estou fazendo captação de aluno, então não tem lugar para mim, porque eu estou continuando a me formar, então não tem lugar para mim, porque eu quero trabalhar de manhã e não de madrugada, então não tem lugar para mim, então eu sinto que tem muitas barreiras, assim, então eu não desisti propriamente, mas cada vez está mais difícil e cada vez eu começo a pensar em novas opções que antes eu sequer considerava. Agora, todo professor tem que ser especialista no sistema que a sua escola adota. Então, tem sistemas que são facilitadores e tem sistemas que colocam mais obstáculos ainda para a vida do professor. Canso, né, de virar madrugadas digitando nota de atividade diversificada, de teste, de prova, de trabalho em grupo, de simulação da ONU, é muita coisa. Todo esse processo de intensificação e flexibilização do trabalho docente, diferentes formas de contratação, precarização e proletarização, eles são fatores fundamentais para a gente entender por que hoje a maior causa de afastamento, de abandono, de licença médica é o adoecimento mental. Não é mais a questão de corda vocal, não é mais a estafa. Hoje o professor está doente, está deprimido, querendo largar a sua profissão, não vê futuro na sua profissão. Então, esse processo, né, de maior controle, de perda de autonomia, na qual o docente se sente cerceado por todos os lados, né, leva inexoravelmente ao adoecimento. E nesse sentido, né, o professor hoje ele sofre muito
no seu cotidiano profissional? O desrespeito aos professores e professoras chegou a um ponto inaceitável nos últimos anos. Como bem disse Darcy Ribeiro, isso faz parte de um projeto de destruição de uma educação verdadeiramente libertadora. E a gente precisa pensar muito também nesse processo sobre a descaracterização do papel do professor ao longo da história. A história deu aos professores um lugar de mestre que foi sendo perdido ao longo da história. Arthur Kleinman, que é um autor que me é muito caro, da antropologia médica, ele fala do sofrimento social como o que o poder econômico e político pode fazer de sofrimento ao sujeito. Então a gente tem um poder político que foi descaracterizando o lugar do professor ao longo da história. Então as tensões entre professores e familiares vêm aumentando, a dificuldade do discurso do mestre ser encontrado novamente com seu poder simbólico, e os alunos vão aí também perdendo o respeito ao professor. Eu entrei como terceirizada, o que foi uma situação bastante inesperada. E nessa escola eu comecei a trabalhar com criança. Eu trabalhava com ensino fundamental 1, numa situação de sala de leitura, não era aula de português, era sala de leitura. E eu entrei muito feliz, na verdade, porque acho que sala de leitura é uma das situações que as pessoas que se formam em letras mais querem trabalhar, né? Porque é um espaço mais aberto, que a gente pode fazer atividades mais diferenciadas, e desde que eu entrei eu tive muita dificuldade. A gente começou, eu tinha sala ambiente, então eu não dividia a sala era minha, e a gente tinha uma liberdade para decorar a sala. Aí eu decorei a porta da minha sala e a coordenação não gostou, e ali começaram vários confrontos em relação à disposição da minha sala. E aí, em seguida, a gente tinha imagens do folclore brasileiro coladas nas paredes da sala. E a gente teve uma troca da diretora daquela filial, que era uma escola de rede, então as diretoras trocavam com alguma frequência. Entrou essa diretora que tinha um posicionamento bastante evangélico, e um dia eu cheguei na sala e todas as minhas imagens de folclore tinham sido arrancadas, porque ela tinha dito que eu estava trazendo influências demoníacas para as crianças, e foi isso. Eu cheguei, a minha sala estava totalmente alterada. É tão perverso que a partir do momento que você tem alguém que está ali te dirigindo, impondo exigências, pensando só em ganhar dinheiro, a secretaria vai agir de acordo com a direção. As pessoas acabam, seguindo, se adaptando a esse pensamento perverso, e aí você se vê num ambiente que você se pergunta, mas e aí? Cadê a pedagogia de Paulo Freire? Cadê aquilo que a gente estudou, né? Então, você se sente completamente no ambiente que você está ali como um peixe fora da água. E eu acho que isso vem com o passar do tempo, com o passar dos anos. Você vai sentindo essas angústias, né? Você vai se entristecendo no trabalho, e de repente, além de uma questão física, vem a questão mental também, que você, né? Eu tive esse surto a ponto de ter crise de pânico, não querer ir ao trabalho, né? Me senti muito mal toda vez que eu pensava que eu teria que ir para o meu ambiente de trabalho. Eu paralisava. Então, assim, você começa a entrar numa neurose, né? Pensando várias coisas. E aí você surta, você chega a ponto que você não se dá conta mais de superar isso sozinho. Você precisa de ajuda. Aí você vai procurar um psiquiatra, entrar numa medicação. E isso eu acho que pra gente, professor, é muito difícil. Porque o professor, ele acha que ele pode tudo, que ele vai ajudar todo mundo, que ele tá ali. Ele é um representante, a sociedade cobra isso do professor, né? Aquela pessoa que está ali, que trabalha por amor, que atura tudo, que passa o final de semana trabalhando, e de repente a gente se vê frágil, né, nessa situação. E aí? E como esse processo, né, do adoecimento mental de professores tem reflexos na sociedade como um todo? Isso se reflete naquele momento em que seu filho volta para casa porque não tinha professor para dar aula para ele. Isso se reflete quando seu filho ou sua filha chegam em casa reclamando de um professor mal-humorado, irritado, que não conseguiu fazer uma aula bacana. Isso se reflete no seu filho que sofre bullying na escola e a escola não consegue se organizar para poder fazer uma intervenção diante
do processo de bullying, porque os professores estão adoecidos, os professores estão cansados, os professores estão desestimulados e não conseguem efetivamente atuar para fazer um trabalho anti-bullying, que é fundamental para a saúde mental do seu filho e da sua filha. Corpo ausente, corpo moído, corpo metade, corpo esquecido. E um dos momentos mais sombrios da história recente do país foi o autodenominado projeto Escola Sem Partido. Aprovado em vários municípios, ele foi revogado pela sua inconstitucionalidade, mas o impacto foi avassalador. A demonização do professor deixou marcas profundas para as novas gerações. Um outro elemento que eu acho interessante destacar é um processo de contestação da própria figura do docente, né, enquanto um transmissor do conhecimento. Ele vem sofrendo inúmeras concorrências, né, cada vez maiores, principalmente com o advento das redes sociais, né, de ser um legítimo transmissor desse conhecimento, e também essa profissão, a atividade docente, vem sendo contestada pelos pais, pelas famílias, né? Um movimento conservador, né, de querer tutelar, né, e até violentar o que o professor fala em sala de aula, né? Então amplia-se aí uma tentativa de controle do trabalho docente, controle externo. A criminalização do magistério ainda segue sendo uma prática. Os indicadores de violência e perseguição a professores são muito grandes. Infelizmente, o Rio de Janeiro lidera o ranking nacional de abertura de procedimentos de sindicâncias contra professores em todo o Brasil. É por isso que a gestão democrática da educação é um antídoto à criminalização do magistério, é um antídoto contra a perseguição e a violência que se abate sobre o magistério, faz adoecer os professores e, consequentemente, interfere de forma negativa na qualidade da escola, na qualidade das aprendizagens, na qualidade, enfim, do desenvolvimento dos alunos no seu processo de escolarização. O professor vai desenvolvendo uma sensação de desesperança, de perda de perspectiva no futuro, uma relação de que as condições de trabalho são ruins e são imutáveis, uma ausência de perspectiva de evolução na carreira profissional. Isso vai se desenvolvendo com desânimo, com uma possível fadiga crônica, com uma sensação de angústia, e isso pode se agravando e se tornar realmente um transtorno mental. O assédio moral sofrido por professores nas escolas é em grande medida fruto de direções autoritárias, de gestores autoritários. Nesse sentido, o princípio da gestão democrática da educação deve ser um princípio instalado e pleno no conjunto das escolas brasileiras. E é por isso que a gente precisa, no novo Plano Nacional de Educação, reparar uma lacuna. A gestão democrática da educação não é só para a escola pública, é para todas as escolas. Todos os educadores, todos os gestores, todos os profissionais da educação têm que estar organizados a partir do princípio da gestão democrática da educação, tanto na escola pública quanto na escola privada. Não corrigir essa omissão vai deixar que essas coisas continuem acontecendo e vai continuar fazendo com que os professores adoeçam em função de pressões, assédios e práticas autoritárias na escola. Uma escola onde a gestão democrática ela existe de fato, de verdade, e ela vai se dar não somente através dos mecanismos, instrumentos da gestão democrática, que são fundamentais, o Grêmio Estudantil, o Conselho Escolar, são fundamentais, uma direção que tenha sido eleita pela comunidade escolar, mas onde as relações sejam relações de diálogo, relações de compartilhamento. Você tem menos adoecimento dos profissionais de educação, você tem melhores resultados acadêmicos, você tem um projeto político-pedagógico compartilhado, compreendido, portanto, ele é ganho pela comunidade escolar que defende o princípio que aquela escola estabeleceu. A escola deve ser um lugar de debate e pode ser e crescer cada vez mais numa gestão democrática e numa dinâmica de diálogo e compartilhamento de decisões, onde as decisões são tomadas coletivamente. Aí a gestão democrática, ela sai do papel e vai, de fato, ocupar a cena da escola, dos sistemas de ensino, das redes de ensino. Além disso, como a escola é um lugar de educação,
não é um lugar da mera instrução, é muito importante que princípios e valores altruístas sejam também ensinados aos alunos. Nesse sentido, se a gestão democrática da educação é praticada na escola, os alunos vão aprender a respeitar a democracia, a valorizar a democracia e a praticar atitudes democráticas. Por isso que a gestão democrática da educação é um princípio que organiza a escola, é um antídoto contra perseguições e autoritarismo da escola e é também um elemento da formação humana na escola para que os nossos alunos valorizem a democracia e as suas instituições. O problema de transtorno mental na profissão docente é hoje uma questão endêmica. Portanto, ela deve ser respondida a partir de soluções coletivas, né? É preciso a gente pensar em políticas e em saídas coletivas da categoria, e nisso o sindicato é fundamental, para que, né, aquele que adoece, aquele que tem um problema de transtorno mental, não procure saídas que o isolam cada vez mais e vão fazer, ao fim e ao cabo, que ele abandone a profissão. Mecanismos têm sido criados para tentar reverter esse quadro de desmonte na educação, buscando recolocar o professor no papel de destaque no processo educacional. Mas leis por si só não bastam. É preciso salários dignos, condições humanas de trabalho, recursos materiais e oportunidades para formação continuada. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso um compromisso de toda a sociedade. E como a gente pode responder, enquanto sociedade brasileira, a tudo isso que tem relação com o adoecimento mental dos professores, que vem de um profundo sofrimento social, com respostas compartilhadas. A luta pela melhor qualidade da educação, a luta pela melhor condição de trabalho, a luta por um melhor salário para os professores, não pode ser uma luta só dos professores. Essa luta precisa ser uma luta da sociedade brasileira. Porque o que a gente está mostrando é que os professores estão adoecidos. E a luta dos professores precisa ser comprada pela sociedade brasileira, em conjunto com os professores, para que realmente mudanças sociais possam acontecer. Corpo hoje acordou diferente, menos doente, e foi pro mundo. O corpo descrente desfilou dançante no solo quente da roda de samba. O corpo dócil suou docente, gingou cambaio, desabou surdo. O corpo cantou um samba dolente no meio da gente. O corpo parou. Fluoxetina, citalopram, o corpo lembrava, tem aula amanhã. Risperidona, alprazolam, o corpo alertava, não vou amanhã. Corpo ausente, corpo moído, corpo metade, corpo esquecido. O corpo voou, cantou pra subir. Quem lembra do corpo? Quem lembra de mim? Quem cuida do corpo? Quem cuida de mim? Quem cuida do corpo? Quem cuida de mim?